Porque eles manipulam as pessoas por ter o conhecimento. E a gente sabe que existe muitos líderes que estão no topo que faz isso. Enriquece cada dia mais. A gente vê que eles vão na contramão do evangelho de Cristo. Sim. Pô, meu irmão, as pessoas... Júnior, as pessoas precisam acordar e ver que elas estão sendo enganadas por esse monte de charlatão, de bandidos. É verdade. Bandidos. Bandidos. Sabe o que é bandidos? Eu posso falar bandido. Eu sou responsável pela minha fala aqui. Até porque, quero deixar bem claro aqui, que o Paulo Júnior, ele tem uma liderança espiritual, não tem, Sim. Paulo? Tem o seu pastor, não tem? Sim. Eu não tenho liderança espiritual, tá? Não tenho pastor. Hoje eu não tô debaixo de uma liderança de pastores, tá? Não tenho pastor porque não congrego em nenhum, não tô congregando em nenhuma igreja. Então eu quero deixar bem claro isso, para que depois, tem que procurar o pastor dele aí pra gente falar com o pastor dele. O meu pastor, no momento agora, se chama Cristo. Amém. Se quiser engolir essa, engole. Se não quiser, porque eu sou responsável pelo que eu tô falando aqui. Então, assim, diante da palavra de Deus, palavra, Bíblia, esses caras são pilantras. Porque você conhece a Bíblia, eu também conheço a Bíblia. Então a gente sabe que o evangelho, ele vem na contramão de tudo isso que a gente está vendo aí, de ostentação e riqueza que esses homens têm. Você vê que quando a gente pega o evangelho, quando ele começa a crescer, quando Paulo começa a edificar a igreja, qual é a situação daquele povo? A gente vai ver que o povo está tão impactado e cheio do Espírito que vendiam as suas fazendas E repartia. e repartia com aquele que não tinha. Sim, isso aí. Para que aquele que não tinha tivesse. Porque o amor de Cristo é isso. É olhar pela necessidade do próximo. Isso. Agora, Esse é o evangelho. esse é o evangelho. Agora, esse evangelho, aonde o cara tem relógio de 150 mil, carro de 1 milhão, 3 milhões, E o outro passando necessidade. e o outro passando necessidade, A incoerência, né? pô, meu irmão, tem alguma coisa errada. Até porque, quando a gente pega o Novo Testamento, a gente não encontra base para isso. No Antigo Testamento, a gente força a barra e diz, Salomão tinha dinheiro, Salomão era rico, e quer forçar a barra no Antigo Testamento. Já que quer viver o Antigo Testamento, viva por completo. Quando seus filhos pecar, pega ele e leva para ser apedrejado. O Antigo Testamento era assim. Se foi pego em adultério, leva para ser apedrejado. Então pega o Antigo Testamento e bota ele para viver ele todo. Não, eles querem viver, sabe o quê? Só o que dá lucro. Só o que agrada o ego e a sua vaidade. É. Porque quando pega o Antigo Testamento, tem muita coisa que a gente pode se basear no Antigo Testamento, sim. Só que faz uma forçação de barra, ou seja, força o texto, não é o homem que tem que se inclinar à palavra, não. A palavra tem que se inclinar ao homem para que atenda a seus prazeres, as suas vaidades, o seu ego, né? Então, quando a gente vê isso hoje, a gente que conhece a palavra, eu conheço a palavra, você conhece a palavra, a gente fica o quê? Impactado. A gente fala, caraca, isso não é o evangelho de Cristo. Paulo Júnior, pelo conhecimento que você tem, pelo conhecimento que eu tenho, se a gente pegasse a palavra hoje, pelas oportunidades que você já teve e eu já tive, a gente estava ganhando muito dinheiro pelo conhecimento. Sim. Em cima de púlpito, manipulando e ganhando dinheiro. Sim, eu esses dias conversando lá num grupo de pastores mesmo, eu cheguei a falar, eu só tô onde eu tô, e para alguns isso não é sucesso ministerial, porque eu não me vendi. Tive oportunidade e não me vendi. Eu tô dentro do sistema, não concordo com ele, sabe? E assim, existem pastores corruptos, existem líderes malditos que têm a clareza da verdade, mas leva outras pessoas pro buraco, como foi dito aqui no início, né? Mas a gente não pode generalizar. Com certeza. Ainda tem aqueles que são de verdade. Aqueles que já não têm mais prazer nas coisas desse mundo, sabe? Eles entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus. A gente está vivendo um dia crucial. E para onde eu vou, eu tenho alertado. Esses dias, um pastor falou assim, esse menino que está falando em línguas
Não tem nada a ver. Porque lá na época, quando a gente era criança lá e estava dentro da igreja, a gente brincava. Mas a brincadeira, ela tava só no nosso meio e era coisa de criança mesmo, sabe? O problema é quando isso vai para fora. E os dias hoje não é como mais 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás. Hoje a gente está na era tecnológica. Há uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente não precisa de um púlpito para pregar a palavra. Se você tiver um celular, você prega. Você vai pregar. Uma rede social, você vai pregar. Você vai exercer o seu chamado, né? Você não precisa de um microfone na mão. Agora, isso se tornou perigoso. Porque se tornou benéfico, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque se vem alguém que não tem maturidade e faz uso das redes sociais para pregar a palavra, se desconstrói aquilo que foi construído há séculos atrás, se desfaz os marcos antigos, aí a igreja é afetada. E talvez essa seja a estratégia do maligno nesses dias. Por quê, Ozzy? A gente está vivendo uma agenda global. E dentro dessa agenda global está a unificação de todas as religiões. Sim. Ao meu ver, isso aqui é a minha opinião. Ao meu ver, a única classe que vai refutar essa aliança, essa unificação de religião são os protestantes. São aqueles que entregaram a vida verdadeiramente para. Não estou falando dos corruptos, aqueles que já se venderam. Não. Mas eu estou falando aqueles que não vão querer se assentar na mesa com pessoas que cultuam outro Deus, que vai querer estabelecer uma nova doutrina, um novo jeito de viver, sabe? Vão querer desfazer os marcos antigos. Imagina, o protestante, aquele que entregou a vida para Jesus, não vai querer, cara, ver um homossexual servindo ceia. Não vai querer cultuar a Deus do lado de alguém que cultua demônios. Não tem como. Não tem como. Ou não vai calar a sua boca porque o sistema tá falando, não, você não pode falar isso aqui, ó. Não, o padrão família é esse aqui, você não pode falar o contrário do que isso aqui. O protestante é o único, cara, que ele vai refutar esse querer do sistema. Uhum. Por isso que o inimigo sabendo disso, o sistema sabendo disso, e a gente tá lidando com pessoas que têm uma mente muito avançada, cara. Uhum. Eles usam o povo como massa de manobra. Eles sabem como engambelar a massa. Então, a única maneira de fazer com que essa agenda ela venha progredir da unificação das religiões é tirando a credibilidade dos protestantes. É aí que uma coisa é o camarada tá lá dirigindo seu carro portado, seu celular lá de 100, 500 mil, o líder lá que todo mundo já sabe, não, isso daí já se corrompeu, né? Tá com seu coração voltado para as coisas dessa terra. Mas agora, outra coisa é minar os dons espirituais. Porque algumas pessoas olham ali e falam assim, não, esse pastor aqui, mas tem aquele pastor ali que é sério. Mas agora, quando se brinca com os dons espirituais, é mexer com a voz profética da igreja. Quando os nossos dons espirituais tá na boca do ímpio para servir de zombaria, aí já se torna perigoso. Tá mexendo com a igreja. Aí já tá tirando toda a nossa credibilidade. Ou seja, tá mexendo com base, né? Base que são o alicerce, o suporte da igreja, né? Que é a espiritualidade da igreja. Sim. A credibilidade da igreja tá na sua espiritualidade. Tá na sua espiritualidade. Então, assim, há cristãos aí que tá zombando, tá falando em línguas estranhas de brincadeira. Para com isso. Esse é o recado que eu dou aqui. Para com isso. Porque os nossos dons, o ímpio agora tá zombando dos nossos dons. Sim. Eles estão fazendo funk e pagode de língua estranha, cara. Isso. Agora, se eles foram cultuar e ver você falando em mistério... Seriam estar escarnecendo. Exatamente. Agora, se um ímpio entrar aí na tua igreja e ver você falando em mistério com Deus, agora você não vai ter mais credibilidade. Porque ele vai assimilar o funk com aquilo que você tá fazendo. Ele vai rir da sua cara. E o problema não é gente de 30, 40. Isso tá afetando a geração que vai dar continuidade. Que é a juventude. 14, 15, 20 anos.
Se é eles que vão dar continuidade,